Como a Isabelle observou bem, eu estava falando para vocês de cálculo estequiométrico, né? E eu tinha relacionado com a receita de um brigadeiro. Aí no exercício 1 da página 244 é justamente sobre isso, né? Então eu estava, na verdade, eu estou usando esse exercício para explicar a teoria, né? Então, se você vir aí na apostila, você tem uma tabelinha ali em cima de cálculo estequiométrico que ela tá mega, super, hiper blaster resumida, tá? Então, eu vou discorrer um pouco mais a teoria hoje aqui, tá? Então, eu comecei cálculo estequiométrico falando para vocês da receita do brigadeiro, né? Que já está aí no exercício 1. Então, lembra, você tem lá a receitinha básica, e se você usar uma quantidade maior, né, de um deles, os outros têm que acompanhar essa quantidade, essa proporção, né? Então, veja, a gente começou lá usando 2 latas de leite condensado e depois na receita nova foi sugerido se trabalhar com 10 latas de leite condensado. Enfim, se você vai seguir a receita na mesma proporção para obter o mesmo produto, você tem que trabalhar com a quantidade maior, todos os ingredientes, para você chegar numa proporção de produto também maior, né? Então, ao invés de 4 colheres de sopa de chocolate, nós vamos usar 5 vezes mais. Então, são 20 colheres. Ao invés de 1 colher de sopa de manteiga, nós vamos usar 5 vezes mais, que são 5 colheres de manteiga. E também nós vamos obter 5 vezes mais brigadeiros, que é o melhor da história, né? Então, ao invés de obter 50 brigadeiros, 250. Isso aí, turma, eu tinha comentado ontem, que é a lei de Proust, tá? E é mesmo, né? Lei de Proust, que é a lei das proporções. Agora, o que é interessante para nós é a gente observar o que ocorre, turma, numa reação química, tá? A receita do brigadeiro, que foi colocada aí para vocês, é um exemplo lúdico, né? Só para a gente associar com as quantidades que você pode somar, né, numa reação e do produto que você pode obter. Mas como é que a gente faz o cálculo estequiométrico, né, esse cálculo de proporção em uma reação química? A primeira coisa que a gente tem que fazer, está aí escrito aí na tela, escrever a equação química. Você monta a equação, tá? A equação tem que estar lá direitinho e ela tem que estar balanceada, né? Como os cálculos são de proporções, a gente tem que contar os elementos que tem de cada lado, então a equação tem que estar balanceada, tá? Após esse balanceamento, todos os dados que nós formos utilizar, nós vamos utilizar por regra de 3. Não existe fórmula nos cálculos estequiométricos, né? Eu sempre costumo dizer que engenheiro tira sarro de químico, né? Existe uma rixa assim meio velada entre químico e engenheiro químico, né? Químico fala que engenheiro não sabe fazer, não sabe química. E engenheiro químico fala que os químicos só sabem fazer conta por regra de 3. Nesse quesito, eles estão corretos, porque como a gente usa reação química, é tudo por regra de 3 mesmo, né? Mas como é que funciona isso, né? O cálculo estequiométrico, turma, ele não tem fórmula que eu disse, né? É tudo regra de 3. E nesse tipo de cálculo, a gente vai fazer uma comparação. O cálculo estequiométrico nada mais é do que um cálculo comparativo. Ele sempre, turma, sempre compara um valor teórico com um valor real. Então, a gente sempre vai ter essa comparação. Então, esse comparativo, a gente vai montar na equação, dependendo do dado que nós tenhamos e dependendo do dado que a gente queira calcular, né? Vamos supor que a gente tem uma equação como essa aí, né? Gás nitrogênio mais 3 moléculas de gás hidrogênio, né? Produzindo 2 moléculas de gás amônia. Veja que está balanceado, né? 2 nitrogênios de cada lado e tem 6 hidrogênios de cada lado. Então está balanceado. Vamos supor, turma, né, que a gente queira fazer um cálculo estequiométrico envolvendo essa reação. E o que eu vou ter que pensar? Eu vou ter que pensar que eu vou comparar um valor real de um valor teórico. Valores teóricos a gente pega onde? Tabela periódica, tá? Ou em definições ou bases de cálculo, tá? Agora, o valor real é o valor ali da hora, o quanto você vai medir de volume, que você vai pesar de massa e assim por diante, tá? Não são valores que foram retirados de uma base teórica, tá?
Vamos supor, turma, que eu fale assim para a Isabelle. Falei, Isabelle, eu tenho 500 mol de gás nitrogênio. Quantos mol de gás amônia, NH3, eu vou obter se eu empregar nessa reação, tá? Então, veja, quando eu estou fazendo uma pergunta, quando eu estou colocando num problema, a gente sempre está se referindo a um valor real, né? Eu sempre estou impondo uma situação. Então, essa situação, ela se caracteriza por um caráter real. Agora, veja, é como eu falei lá, né? Então, eu falo para a Isabelle, Isabelle, tenho 500 mol de gás nitrogênio. O quanto de gás amônia eu vou obter? Então, o que a Isabelle vai fazer? Ela vai buscar, turma, o valor teórico. Porque o valor real não é em mol, o valor real é em mol. Então, o valor teórico tem que ser mol também. Agora, como é que eu pego o valor teórico em mol? Eu pego o número de mols ou o coeficiente estequiométrico, que é o número daqui da frente, ó. N2 é 1, H2 é 3 e o NH3 é 2. Isso aqui é número de mol. A gente chama de coeficiente estequiométrico, mas também é número de mols, né? Então, eu tenho 1 mol de N2, 3 mol de H2 e 2 mol de NH3. Então, veja, para esse dado real, para esse valor real que eu estou perguntando, a gente estabelece valores teóricos, que eu pego da equação, que eu pego da tabela periódica, né? Então, quando o exercício se referir a mol, eu vou pegar o número de mols que tem aqui na frente. Tudo bem, e agora, o que eu faço com esses dados? Veja, eu tenho dados do nitrogênio, do hidrogênio e da amônia. Veja, eu vou relacionar nitrogênio e vou relacionar amônia. Eu vou precisar do hidrogênio, do H2? Não. Então, eu vou tirar e vou fazer essa regra de 3. Então, veja, eu tenho 1 mol de gás N2 que vai produzir 2 mol de NH3. Se eu tiver 500 mol de N2, quantos mol de NH3 eu vou produzir, tá? A gente faz uma regra de 3. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Habituem-se, turma, quando vocês forem montar aí um exercício de cálculo estequiométrico, faça a equação química direitinho, bem embaixo das substâncias, né? Você coloca os dados bem indicado, né? E na primeira linha, sempre coloque o valor teórico. Na segunda linha, sempre coloque o valor real. Fica fácil, turma. Você fazendo isso, é muito fácil de você se lembrar e de você traduzir os valores num cálculo, né? Então, veja, o valor teórico, se 1 mol de N2 está para 2 mol de NH3, 500 mol, que é o que eu perguntei, vai estar para X. Então, a gente faz aí um cálculo estequiométrico, né? Eu consigo determinar o número de mols de NH3, eu tendo 500 mol de N2. Agora, além de mol, eu posso trabalhar, por exemplo, com moléculas. Vamos supor que eu falo assim, Matheus, eu tenho 500 moléculas de N2. Nessa reação, quantas moléculas de amônia vai produzir? Né? Então, o que o Matheus fala? Bom, é uma situação, né? Eu tenho uma situação real. Então, o Edson tem 500 moléculas de N2 num sistema, e essas moléculas vão reagir, né, com H2, e ele quer saber o quanto vai obter de gás amônia. Quantas moléculas de gás amônia, né? Então, veja, se eu tenho moléculas e eu quero saber moléculas no real, eu vou relacionar com o teórico em moléculas, tá? Como é que eu lembro, como é que eu relaciono com molécula? Lembra que aqui tem 1 mol, 3 mol e 2 mol? O que é mol? 6 vezes 10 elevado a 23, né? Então, esse número, turma, ele é teórico. Lembra? 1 mol quer dizer o quê? 6 vezes 10 a 23 átomos ou 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas, né? Então, como N2 é uma molécula, então aqui só tem um na frente, então é 1 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. H2 tem 3 aqui, né? 3 mols. Cada mol, 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, eu vou multiplicar 6 por 3.
E aqui, NH3, é mol também, mas eu tenho 2 mols. Então, 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Lembra que a definição de mol é um número de átomos ou número de moléculas, né? Que eu tenho em gramas, numa massa em gramas, né? Então, esse número de átomo e molécula é sempre igual, ó. 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 a 23. Só que eu tenho que multiplicar por 2, esse eu multiplico por 3, esse aqui eu multiplico por 1. E aí, o que eu vou fazer? Veja, eu tenho o número de moléculas. Eu vou relacionar número de moléculas com número de moléculas, tá? Então, N2, teoricamente, existem 6 vezes 10 a 23 moléculas. São produzidas 12 moléculas, 6 vezes 2 aqui, né? 6 vezes 2, 12 moléculas 12 vezes 10 a 23, né? Desculpa, 12 vezes 10 a 23 moléculas de NH3, que é o que é produzido. Se eu tenho 500 moléculas de N2, então quantas moléculas de amônia eu vou produzir? Veja que eu estou relacionando molécula com molécula. Então, no exemplo anterior, eu relacionei mol com mol. Aqui eu estou relacionando molécula com molécula. Eu também posso relacionar massa, tá? Vamos supor que a Bianca Ritt fala assim para mim, professor, eu tenho 500 gramas de gás nitrogênio, né? Eu vou reagir com gás hidrogênio, o quanto de gás amônia que eu vou produzir? De fato, turma, esses cálculos de massa são os mais comuns, tá? Tem cálculo de número de moléculas e de mol? Tem, mas o de massa é o mais comum que a gente vai ver mais, tá? Então, o que eu tinha falado, a Bianca Ritt falou assim, ó, tenho 500 gramas de N2. Então, se eu quero saber o quanto que eu vou produzir em massa de NH3, eu tenho massa, eu vou relacionar com massa. Só que a massa teórica. Aí você me pergunta, onde que eu pego essa massa teórica? É o mol, tá? Então, lembra, quanto que vale o mol em massa? O mol, turma, ele pode valer 6 vezes 10 elevado a 23 quando eu falo em número de átomos ou número de moléculas. Mas ele pode valer massa quando eu pego a massa atômica da tabela periódica. O nitrogênio vale 14 na tabela periódica. 14 vezes 2, 28. Eu passo para mol, 28 gramas, tá? O hidrogênio vale 1 na tabela periódica, mas aqui tem 2. 2, né? Então, 2 gramas é quanto que vale o mol. NH3, o nitrogênio é 14, com mais 3 do hidrogênio, 17. Quanto que vale o mol? 17 gramas. É só passar para gramas. E eu multiplico pelo coeficiente aqui na frente. O coeficiente não é o número de mols? É. Então, aqui tem 2 mols. 2 vezes 17. Não tem 3 mols de H2? Então, 3 vezes 2 gramas. Cada mol são 2 gramas. N2, 1 mol de N2. Então, 1 vezes 28 gramas. Professor, mas eu estou usando massa teórica. Exatamente. Você vai relacionar a massa teórica com a massa real. Sempre, turma, é essa relação, o teórico com o real, tá? Habituem-se, como eu já disse, na primeira linha, coloque o dado teórico, na linha de baixo, coloque o dado real. Fica muito fácil de você resolver o problema. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? O gás hidrogênio, a gente não precisa dele. A gente vai fazer essa regra de 3, tá? Então, 28 gramas de nitrogênio vai estar para 17 vezes 2, 34 gramas de amônia. 500 gramas vai estar para X. Faço uma regrinha de 3 e encontro dessa maneira a massa do NH3. Veja, eu estou usando dados reais, mas eu estou seguindo a proporção teórica. Tudo bem? Então, veja, nós usamos lá para número de mols, a gente usou em mol, a gente usou agora em massa, a gente também pode usar para volume. Olha só, vamos supor, né, que o Fernando fala assim, professor, tenho 500 litros de gás nitrogênio, né? 500 litros de gás. Eu vou reagir com gás hidrogênio, o quanto que eu vou produzir de amônia? O quanto que vai ser produzido? O que a gente faz? Pega o volume que ele tem real e a gente vai relacionar com o volume teórico. Que volume teórico é esse? A gente chama esse volume, turma, de volume
nas condições normais de temperatura e pressão. É o volume da CNTP, né? É o volume da CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Eu tinha um grupo de amigos na faculdade, às vezes a gente chegava assim para aula, né? E falava assim: e aí, pessoal, tá tudo certo? O pessoal, estou na CNTP, ou seja, estou nas condições normais de temperatura e pressão, nada diferente. A gente tinha essa piadinha sem graça que a gente brincava, né? Então, a CNTP é uma condição padrão, é uma condição fixa que vale para qualquer gás, né? A gente usa volume geralmente para gases, né? Na CNTP. Então, veja que o nitrogênio vai valer 22,4. Hidrogênio, 22,4. Amônia, 22,4. Porque essa condição de volume teórico é igual para todos. Ah, mas eu tenho que multiplicar pelo número de mols, né? Então, ou coeficiente estequiométrico. Então, 22,4 vezes 2. 22,4 vezes 3 para o hidrogênio. 22,4 vezes 1 para o nitrogênio. E aí, eu não vou precisar do gás hidrogênio para esse cálculo, casco ele fora. E aí, turma, faço a regra de 3. Olha que fácil, né? Então, eu vou relacionar os dados teóricos com os dados reais. Aí, na tabelinha aí que vocês têm, na página 244, lá em cima, ela tem esses dados que eu apresentei para vocês. Eu apresentei na forma de reação química, né? Para vocês entenderem como é que a gente usa esses dados, né? Então, a gente usa dessa forma, né? Então, veja, se eu tenho lá a massa de 500 gramas, né? Eu vou relacionar com as massas, né? Então, veja, 28 vezes 1, 28. Deixa eu voltar aqui, ó. Por que 28? Porque o nitrogênio vale 14 na tabela. 14 vezes 2, 28. Passo para mol, 28 gramas, né? Então, 1 vezes 28. Eu posso pegar esses dados e juntar aqui embaixo, ó. 28 gramas, 17 vezes 2, 34. Então, 28 gramas está para 34, 500 vai estar para X. E faço a regrinha de 3. Cálculos estequiométricos, turma, são só pura e simplesmente regra de 3, tá? E aí a gente faz o cálculo e encontra a massa, no caso aí que eu estou perguntando, do NH3, tá? Que vai dar 607. Então, veja só como é que a gente relaciona. Se 28 gramas de gás nitrogênio produz 34 gramas de amônia, então 500 gramas de N2 vai produzir 607 gramas de NH3. Eu consigo, dessa forma, turma, prever qualquer quantidade de reagente ou de produto que eu vá usar numa reação química. Essa relação ela é importantíssima, ela é usada em processos industriais, ela é usada por pessoal que faz pesquisa, né? Tudo, porque a gente consegue prever o que é consumido e o que é produzido, né? Consumido de reagente e produzido de produto. Então a gente consegue fazer esses cálculos, né? A gente consegue prever, né? E veja, eu falei para vocês que o volume teórico a gente pega na CNTP, né? Condições normais de temperatura e pressão. As condições normais de temperatura e pressão, elas são representam uma condição que nós criamos, tá? Não é que assim, eu fui viajar para a Noruega e quando eu cheguei lá, a Noruega estava na CNTP, né? Numa condição normal de temperatura e pressão. Não. A CNTP é uma condição que a gente cria para servir de base para os nossos cálculos, né? Então, veja, a CNTP, ela estabelece esses 3 parâmetros, tá? Quando você for fazer um exercício e ele disser que o gás está na CNTP, você sabe que o gás vai estar numa temperatura de 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Esse gás vai estar à pressão de uma atmosfera. E o volume do gás é 22,4 litros, que nós utilizamos lá atrás, né? Agora há pouco. Veja que no cálculo estequiométrico, a gente não usa a temperatura, a gente não usa a pressão. A gente usava lá nos cálculos de gases, né? PV, NRT, lá. Mas aqui, no cálculo estequiométrico, o que vai interessar para a gente é o volume, que vai ser sempre 22,4. Esse é o volume teórico que nós vamos utilizar
para qualquer tipo de gás, tá? E aí, como eu já fiz o primeiro exercício do brigadeiro, né? Então Tem a gente... coisa no chat, viu? Ah, tudo bem, tudo bem. Eu vejo lá e eu volto. Então, como a gente fez o exercício do brigadeiro, né? Da receitinha do brigadeiro, a gente vai seguir do exercício 2 depois que eu tirar as dúvidas, beleza? Então, vamos lá. Dúvidas, sofrências, eu gosto de explicar primeiro. Yasmin, senhor, mas e a massa do hidrogênio? Não entra, Yasmin. Quer ver? Vou voltar lá. Ó. Aqui, ó. O hidrogênio vale 1. 1 vezes 2, 2. Só que tem 3 de H2. Então, 2 vezes 3, 6 gramas. 6 gramas são 6 gramas de hidrogênio, tá? 3 vezes 2, 6 gramas. A gente vai precisar nessa relação aqui? Não. Você só vai colocar os dados do que você pretende calcular e do que você tem. Então, eu vou excluir o gás de hidrogênio, porque foi dado 500 gramas de nitrogênio para X gramas de amônia. Eu vou usar o hidrogênio nessa conta? Não, eu estou estabelecendo a proporção do nitrogênio para a proporção da amônia, tá?